Olá pessoal, vamos começar mais uma aula aí falando sobre colisões. A apostila número 2, aula 23 e 24, choques ou colisões, página 121. Então, os conceitos de choque ou colisão, nós não vamos deixar de utilizar os conceitos de quantidade de movimento e conservação da quantidade de movimento, que também será inserido nesse conteúdo. O impulso da força F, que é F vezes ΔT, também se mantém, assim como o teorema do impulso, que informa que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Então, choques ou colisão, nós teremos três tipos de choque ou colisão. O primeiro é elástico. Quais são as características desse tipo de choque elástico? Primeiro, quantidade de movimento se conserva. Então, a quantidade de movimento antes da colisão vai ser igual à quantidade de movimento após a colisão. A energia cinética também se conserva. Lembrando que a energia cinética é meio de mv ao quadrado. E o coeficiente de restituição é 1. O que é esse coeficiente de restituição? É obtido através de uma divisão, onde nós temos velocidade relativa de afastamento entre os corpos que colidiram, dividido pela velocidade relativa de aproximação. Como que eu calculo isso? Velocidade relativa de aproximação. Então, o que eu faço? Velocidade do móvel 1 menos velocidade do móvel 2. Lembrando que velocidade é uma grandeza vetorial, então eu tenho que adotar para um lado, para um sentido positivo, para outro negativo, e faço essa operação vetorial. Então, velocidade relativa de aproximação é velocidade 1 menos a velocidade. Ocorreu o choque, então minha velocidade relativa de afastamento vai ser V'2, a velocidade que o móvel 2 passa a ter depois do choque, menos V'1, que é a velocidade que o móvel 1 passa a ter após o choque. Então, essas são as definições de velocidade relativa de afastamento e definição. Então, o choque pode ser elástico, pode ser inelástico. Característica dele, a quantidade de movimento também se conserva, no entanto, a energia cinética não se conserva. E o meu E, que é obtida através desta conta aqui, velocidade relativa de afastamento, dividido pela velocidade relativa de aproximação, tem que ser um número compreendido entre 0 e 1. O outro tipo de choque é o choque totalmente ou perfeitamente inelástico. A quantidade de movimento se conserva, a energia cinética não. Característica do choque perfeitamente inelástico é que os corpos permanecem unidos após a colisão. Após o choque, os corpos permanecem juntos, tudo bem? Então, o nosso E aqui vai ser 0, porque se eles estão juntos, a velocidade relativa de afastamento vai ser 0. 0 dividido por qualquer coisa, 0. Então, essas são as características do choque elástico, inelástico e perfeitamente inelástico. Vamos resolver alguns exercícios da apostila. Exercício número 1. Nos choques frontais e diretos a seguir, determine os valores da velocidade de afastamento e aproximação e o coeficiente de restituição, classificando o choque como elástico, inelástico ou perfeitamente inelástico. Então, nós temos a situação aí, o móvel 1, móvel 2, aí ocorre a colisão, o móvel 1 passa a ter uma velocidade de 25 metros por segundo para a direita, móvel 2, uma velocidade de 35 metros por segundo também para a direita. Então, primeira coisa que nós vamos calcular, velocidade relativa, afastamento. Então, vamos pegar essa situação aqui, então vai ser V'2 menos V'1. V'2, 35, menos da fórmula, V'1 é positivo, não altera o sinal, ficou 35 menos 25, velocidade relativa de afastamento, 10 metros por segundo. Agora, a velocidade relativa de aproximação. Então, eu vou fazer V'1 menos V'2, V'1 é 30 metros por segundo, menos da fórmula. Quem é o meu V'2? O módulo é 20, mas o meu V'2 é negativo porque está para a esquerda. Então, vem aqui, substituo, menos 20, menos com menos mais,
30 mais 20, 50. Velocidade relativa de aproximação, 50 metros por segundo. Determinamos velocidade relativa de afastamento, de aproximação. Agora falta calcular o coeficiente de restituição. Lembrando que o coeficiente de restituição, velocidade relativa de afastamento, dividido pela velocidade relativa de aproximação, velocidade relativa de afastamento, 10 metros por segundo, de aproximação, 50. Então, nosso E é 10 dividido por 50, que vai dar 0,2. Agora, vamos classificar o nosso choque. Então, o choque pode ser elástico, inelástico ou perfeitamente inelástico. Quando o E ele é maior que 0 e menor que 1, o meu choque ele é inelástico. O E é maior que 0, menor que 1, eu classifico esse choque como inelástico. Vamos para o item D agora. Então, eu tenho um esquema aqui, móvel 1 se movimentando para a direita com velocidade de 30 metros por segundo, o móvel 2 está em repouso, e depois o que acontece? A velocidade do móvel 1 é igual à velocidade do móvel 2, que é igual a 15 metros por segundo. Esse tipo de exercício, de antemão, eu já sei que é um choque perfeitamente inelástico, porque os corpos permanecem unidos após a colisão. Mas, no entanto, outra característica do choque inelástico é o que o nosso E tem que ser zero. Então, vamos determinar para ver se o E é zero. Mas, primeiro, velocidade relativa de afastamento. Então, vai ser V'2 menos V'1. Então, ambos têm velocidade 15, 15 menos 15, zero. Agora, velocidade relativa de aproximação. V1 menos V2, 30 menos 0, 30. Agora, o meu coeficiente de restituição, que é a minha velocidade relativa de afastamento, dividido pela minha velocidade relativa de aproximação. 0 dividido por 30, 0. Aí chegamos lá, tabelinha, coeficiente de restituição, E igual a uma colisão elástica, E compreendido entre 0 e 1 é com choque inelástico, e quando E é 0, perfeitamente inelástico, tá bom? Fizemos esses dois itens. Vamos para o exercício número 2 agora. A seguir são apresentados bolas de bilhar de mesma massa que colidem diretamente e frontalmente. Considerando choques elásticos, então se o nosso choque é elástico, de antemão eu já sei que o E é igual a 1, que é o coeficiente de restituição. Esquematize as situações finais, determinando as velocidades de cada bola. Primeiro nós vamos fazer a dedução aqui, então, independente do tipo de choque que exista, a quantidade de movimento sempre se mantém. Então, o que eu tinha antes vai ser igual ao que eu tinha depois. Quantidade de movimento antes, então eu tenho aqui quantidade de movimento do móvel A mais quantidade de movimento do móvel B vai ser igual a quantidade de movimento do móvel A depois da colisão mais a quantidade de movimento do móvel B depois da colisão. Lembrando que quantidade de movimento é massa vezes velocidade, substituindo m em cada elemento e ambos os lados da igualdade. Vamos simplificar. Então, ficou VA mais VB é igual a V'A mais V'B. Até aí, a gente não consegue deduzir nada. Agora, nós vamos utilizar o conceito de coeficiente de restituição. Então, já sabemos que o choque ele é elástico, então, meu E é igual a 1. Se o meu E é igual a 1, pego esse elemento que está no denominador, passo para o outro lado multiplicando. Então, daqui surge que velocidade de A menos velocidade B é igual a V'B menos V'A, minha segunda equação. Agora, o que eu vou fazer? Vou trabalhar com essas duas equações, vamos montar um sistema de equações aqui, ó. E o que eu verifico? Ó? Mais VB em cima, menos VB embaixo, cancela. O que eu tenho aqui? Mais V'B em cima, mais mais V'A em cima, menos V'A embaixo, cancela. Então, aqui sobrou 2VA, aqui sobrou 2VA, e desse lado aqui sobrou 2VB. Então, ficou 2VA é igual a 2VB, 2V', ó, 2VA é igual a 2V'B. Se 2VA é igual a 2V'B, então VA é igual a V'B.
Mas se VA é igual a V', a gente chega à conclusão, então, que o meu VB tem que ser igual ao meu V'. Aí, a partir dessa dedução, então, a gente percebe que a velocidade que os corpos têm antes e após a colisão são trocadas. Ó. Então, o A tem uma velocidade, depois da colisão, o B assume a velocidade que o A estava. O B tem uma velocidade, então depois da colisão, V''A assume a velocidade que o B tinha. Então, tem uma troca de velocidades aí. Depois da colisão, B assume a velocidade do A antes da colisão. Depois da colisão, a velocidade do móvel A assume a velocidade que o B tinha antes da colisão. Então, vamos lá para o exercício, vamos aplicar essa dedução. Então, A se deslocando para a direita com a velocidade de 5 metros por segundo e B para a esquerda com a velocidade de 3 metros por segundo. Então, pela nossa dedução, o que vai acontecer aqui? Depois do choque, então, o corpo A passa a assumir a velocidade do B e o corpo B passa a assumir a velocidade do A. Então, A vai para a esquerda com velocidade de 3 metros por segundo e o B vai para a direita com a velocidade de 5 metros por segundo, tudo bem? Houve uma troca de velocidades aí. Então, agora vamos para o item D. Então, o que acontece no item D? Que já mudou um pouquinho, né? Não tem mais dois corpos, são 4 corpos. Então, o que vai acontecer? Nós vamos analisar por partes daqui, ó. VA, VB vai ter um choque elástico. O que vai acontecer? Eles vão trocar a velocidade. Então, quando o A colide com B, o A fica com velocidade 0, o B fica com velocidade V. Nesse mesmo instante, B colide com C, então C passa a ter velocidade, B fica em repouso, e o C colide com D, então V sai com velocidade V, e nós teremos C, B e A em repouso. Tudo bem? Então, essa primeira parte aí da aula 23 e 24 a gente encerra por aqui, e na sequência eu vou fazer os exercícios que restam aí. Então, até mais.